A paz, prezados, a paz, prezadas. Hoje é dia 28 de dezembro, o ano é 2020 e hoje é segunda-feira. Vamos conversar? Eu quero conversar sobre Moisés e o deserto. A relação entre o homem de Deus, o homem de fé e o deserto. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Moisés teve a vida dele projetada por Deus, planejada por Deus desde a sua infância. Recém-nascido ainda, Moisés foi salvo da morte pelo próprio Deus, porque Deus tinha projetos para ele. E assim é na minha vida e na sua vida também. Quando Deus tem projetos para a minha vida e para a sua vida, os projetos de Deus nunca são frustrados. Deus dividiu a vida de Moisés em 3 períodos distintos. 3 períodos de 40 anos. 40 anos vivendo como rico na corte de Faraó, como filho do rei. 40 anos no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro, e mais 40 anos andando pelo deserto, levando o povo de Deus em direção à terra prometida. Essa é a história de Moisés. Moisés, então, no final do seu primeiro período de 40 anos, ele, homem culto, já parecia egípcio, tinha jeito de egípcio, ele tinha jeitão de príncipe, e assim era confundido até com egípcio, embora não fosse egípcio. Ele parecia ser um descendente legítimo de Faraó, mas não era. O lugar de Moisés não era na corte de Faraó. Orgulhoso, vaidoso, com os seus 40 anos, ele então comete um homicídio. Ele mata um egípcio. Porém, Faraó fica sabendo. Olha o que está escrito no livro do Êxodo, capítulo 2, verso 15, que diz assim: informado desse caso, o caso do homicídio de Moisés. Informado desse caso, Faraó procurou matar Moisés. Moisés fugiu de Faraó e fugiu para a terra de Midian, e sentou-se junto a um poço, e ali ficou desolado. E agora? Não sou mais príncipe, não sou mais bem-vindo na corte do rei mais poderoso, eu não sou mais o filho de Faraó, eu sou agora um homicida, eu sou agora um condenado à morte, à sentença de morte. Moisés agora está no deserto de Midian. E ali começa o segundo período da vida de Moisés. Ali ele é acolhido por um homem chamado Jetro, casa com uma das filhas de Jetro, e o grande e poderoso Moisés vai cuidar do rebanho de Jetro e passa 40 anos da sua vida cuidando de ovelhas, cuidando de animais. No primeiro período, nos primeiros 40 anos, Moisés aprendeu a cultura, talvez estratégia militar, ele vivia cercado de livros, de riqueza, ali ele ficou orgulhoso, vaidoso, arrogante, violento. Deus então fala: Moisés, vamos para o segundo período. E tem gente que fica pensando: o lugar que Deus tem para mim é a corte de Faraó. Não, talvez seja o deserto. Eu estou vivendo um grande deserto hoje, talvez seja a escola do deserto. Pastor, estou no meio de uma luta tremenda. Talvez seja o seu chamado, o seu ministério. Segundo período da vida de Moisés, ele passa 40 anos. E ali Deus quebra todo orgulho, toda vaidade. Moisés aprende a cuidar de animais. E no deserto de Midian, Moisés se torna o homem mais calmo da terra, segundo a narrativa bíblica. 40 anos no deserto, quebrado, mudado, transformado. Ele não era mais confundido com o egípcio, mas ele era um israelita, ele era um homem do deserto. Deus olha para ele e diz: Moisés, você está pronto. Deus visitou Moisés lá no deserto. Você está vivendo no deserto? Deus te visita aí no deserto. Deus não nos abandona no deserto. Deus foi lá e mostrou para ele uma visão maravilhosa. Aquela visão da árvore que queimava e não se consumia. Deus falou: Moisés, eu vou te chamar para a missão que eu tenho para você. Qual era a missão? Passar mais 40 anos agora no deserto do Sinai, levando o povo do Senhor em direção à terra prometida. Primeiros 40 anos na corte de Faraó. Segundo 40 anos, período de 40 anos, Moisés estava no deserto de Midian. O terceiro período, mais 40 anos no deserto. No segundo período, ele foi treinado por 40 anos no deserto. No terceiro período, ele exerceu a função e a missão dele por 40 anos.
no deserto. Foi no deserto que Moisés viu o primeiro milagre. Uma árvore que queimava e não era consumida. Ele viu coisas maravilhosas no deserto. Ele viu, por exemplo, o mar se abrir quando ele tocou nas águas. Ele viu isso no deserto. Ele viu simplesmente uma coluna de fogo que parava sobre o povo para iluminar as noites desérticas e para aquecer quem estava embaixo dela. Ele viu uma nuvem simplesmente parando todos os dias sobre o povo para que eles não fossem inquietados pelo calor, pelo sol escaldante do deserto. Ele viu quando ele bateu numa pedra, a pedra jorrar água em abundância. Ele viu os pássaros ouvindo a voz de Deus e vindo serenamente pousar sobre as cabanas do povo, as tendas do povo, para alimentar os pássaros obedecendo a voz de Deus. Ele viu o maná de Deus, o pão que caía do céu todos os dias por 40 anos. Ele viu uma montanha inteira ser sacudida, fumegar, uma buzina com som estridente. Ele ouviu Deus falando lá no alto da montanha de forma poderosa. Moisés viu a glória de Deus passar diante dele. Tudo isso no deserto. Moisés falou com Deus face a face. Deserto é lugar onde falamos com Deus face a face. Ele recebeu os mandamentos das mãos do próprio Deus no deserto. No deserto. No deserto, um dia Deus chama Moisés e fala: Moisés, olha lá na frente. Ele olhou. O que é aquilo? O Senhor deve ter perguntado. Ele disse: aquela é a eterna promessa. É para lá que esse povo vai. Mas você não vai. Aquele povo que você está liderando, ele vai para lá. Eu tenho algo melhor para você. Você vai comigo para a sua morada eterna. Você vai voltar para casa hoje, depois de 80 anos no deserto. 2020 foi um ano de deserto. Passamos provações, lutas, dificuldades. Alguns dos nossos irmãos foram chamados para voltar para casa no deserto. Pastores, esposas, filhos, crentes em Jesus, foram chamados no meio desse deserto da pandemia. Alguns queridos nossos foram chamados para voltar para casa. Nós continuamos aqui nesse deserto. Talvez em 2021 enfrentemos alguns desertos também. Mas a certeza é que o Deus que nos permite entrar para o deserto, ou o Deus que nos levou para o deserto, Ele fará grandes milagres em nós. Ele falará conosco face a face. Nós veremos a glória de Deus passar no deserto. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, obrigado porque o deserto não nos destrói. Obrigado porque no meio dos nossos desertos o Teu poder, a Sua graça, as Suas maravilhas acontecem e se manifestam. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandona. Obrigado, Pai, pela certeza que temos que o deserto não vai nos vencer nunca, jamais. Que a palavra final sempre é Tua. Mas nos conforte, nos fortaleça, nos alimente, nos abençoe. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.